Começou a gravação, tá? Não sei como é que faz para apresentar. Pronto. Agora eu vou compartilhar a câmera. Não aparece aqui. Pra gente, a apresentação já tá aparecendo, Pro. Já? Por que não tá aparecendo para mim? É basicamente um calendário, tá em Pois segunda, é, isso terça. também que tá aparecendo para mim, só que não é isso, né? Esse calendário não é para aparecer, né? Vou botar de novo. Gerenciar apresentação, apresentar a câmera, compartilhar Google Drive. Oi, Rosiane, vamos entrar aí. Você consegue colocar as pessoas para dentro também, não pode? Você também consegue, ô José. Coloquei para você. Consigo sim. Coloquei você como. Coloquei você como mediador, tá? Isso. Tá aqui como moderador já. A Glália entrando. Eu vou colocar de novo a apresentação. Fazer o quê, né? Já tá tudo certo da apresentação do. Não, ainda tá aqui Não consigo tirar essa tela. Aí, não, tirou. Utilize quadro em branco. Não consigo. Ô, Paloma, A senhora quer mandar a apresentação? Eu tô toda arrumada para estudar, viu, prof? Fui tomar banho, vestir minha blusa de botão, ó, tô de calça, sapato, bem bonita. penteei os cabelos, Aí por isso que eu não tinha ideia, Belle, coisa linda. Ô, Ô, José, prof, você consegue. Você quer a minha apresentação para você botar aí no seu, ou você consegue acessar a apresentação? Já está lá. Já tá Aqui ainda não aparece como ontem aparecia. É como se não tivesse Pois anexado ainda. Estranho, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu vou botar para você No WhatsApp, pode mandar. no WhatsApp. ó, eu vou sair aqui do dispositivo móvel e vou pedir acesso pelo notebook, viu? Porque eu tava no telefone. Bom. Daqui a pouco eu volto. Então, número 2. Tchau, Paloma. Volta. Esse número 2 que eu acabei de postar para você, José. Só que já está lá 2 vezes.
Oi, Aglália, tudo bem? Como é que você tá? Restaurar a apresentação. Aí. Tinha que estar aqui, mas não tá. Oh, meu Deus, por que as coisas são tão complicadas? Vê se você consegue aí, José, por favor. Já tô baixando, tá? 2 segundos. Eu coloquei lá dentro, tá 2 vezes já. Pronto. Só tá aparecendo eu e Isabelle. Isabelle, como que você conseguiu colocar esse fundo sem parecer a minha cama bagunçada? Aparece lá quando você clica na câmera, desliga. Aí quando liga de novo aparece opções de configuração de fundo virtual. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ah, tô vendo aqui. Mas tem uns troços esquisitos. É esse aqui? Tem umas imagens aí, a segunda opção, que ela tá meio ofuscada assim. É essa. A primeira é branca, a segunda tem um fundo meio fosco. É isso aqui mesmo. Ficou melhor assim? Aí. Conseguiu, José? Eu não consegui nada aqui. Você está enviando Tá agora. carregando. Isso, tá carregando ainda. Ele não carregou, são 30 megas. Mas está em PDF. Esse que a gente botou, né? Tá em PPTX. Pois é, não tem motivo para não apresentar, né? Não é, ele tá convertendo, tá aqui aparecendo. Enviando um item, convertendo o arquivo, carregando. Tá, eu vou então começar. Eu queria começar pela apresentação daquele vídeo dos meninos da cocaína, da linha de cocaína, para mostrar a questão do conflito que existe entre o que a gente vê e o que a gente gostaria de ver, né? O que a gente acredita que seja verdade e aquilo que os dados informam, né? E tá aí no YouTube. Eu vou passar para você o link para você poder. São só 3 segundos, 3 minutos, eu acho. É muito rápido, mas vale a pena ver algumas vezes. Sobre a apresentação, ela tá em 30 das 50 páginas processadas. Agora 35. Ah, então era Nosso isso link. que estava processando ainda, né? Tinha que ter entrado e colocado antes, mas eu coloquei. Tá tranquilo. Estamos em 44 já, daqui a pouco ela aparece. 47. Tá. Eu vou ver se dá para. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou ver se dá para passar esse daqui. Botar o link para mim, para você, para a gente poder ver. Quem é que falou bom O dia? slide já aparece? Já. A Rose não, foi a Daisy. Eu vou passar esse aqui e vou compartilhar a tela. Será que vale a pena? Ah, já está passando. Está passando, já está compartilhando a tela. Só que você que tem que passar, né? Você consegue compartilhar esse vídeo aí, o José também? Não, né? Melhor a gente compartilhar como a gente fez ontem, né?
Vai ser o vídeo ou a apresentação? Eu queria apresentar primeiro o vídeo e depois. Aí, compartilhamento de vídeo externo. Aí tá. Compartilhar. Agora vai. Todo mundo tá vendo? Sim. Tá todo mundo vendo? Tá vendo, Paloma? Não, tô vendo não, Pro. Não? Não. Nem sendo. Eu estou vendo. Aí agora que deu ruim. O vídeo, não, você está vendo slide, de atitude etnográfica, mas o vídeo que você comentou, não. Tava aparecendo para mim. Tava? O vídeo estava aparecendo, mas não tinha dado play. Aí agora ficou só com a nossa foto mesmo. Sumiu o vídeo. Agora tá? Tá. Voltou. Tem som. Também estou vendo o vídeo. Tá aparecendo mesmo. Tá vendo? Não, para mim ainda continua aparecendo um slide. Para Quem mim tá aparecendo o link do vídeo. Paloma, você tá vendo o vídeo? Para mim aparece o vídeo. Aparece o vídeo parado, né? Não começou ainda. Não, Isso, tá andando. isso. Pra mim tá aparecendo andando. Não, para mim tá aparecendo ele parado. Enfim. Porque você tem que dar o play. Vocês que dão play. Vou parar com isso. Eu só tô vendo slide. Eu também só vejo slide. Pro, manda o link do vídeo no chat que a gente abre aqui e assiste. Eu cliquei para iniciar a apresentação do vídeo e apareceu para mim. Eu tava assistindo também. Eu assisti o vídeo todo. Agora que ferrou mesmo. Para mim só passou 32 segundos. Eu é assim mesmo, pronto. Mas por que aparece para uns e não aparece para outros? Não sei. Se a não tenho a menor apresentação ideia. É a mesma. é a mesma? Não, pior que pra mim agora tá aparecendo o vídeo, mas tá aparecendo o YouTube pra mim. O Pro eu vou abrir novamente aqui no celular, porque pelo computador eu não estou conseguindo abrir a câmera, viu? Tá. Eu coloquei o link no chat. Ai, santo Cristo, que coisa mais chata isso. Pronto. Cris, agora vamos botar para compartilhar a apresentação. O José tá fazendo o download de novo do vídeo, é isso? Tá, agora foi. José, você tá aí? Tô sim, Pro, tava mudo, não sei por quê. Tá mudo, né? Tá mudo o meu ou o seu? O meu tava mudo, mas agora eu consigo
Tá, Interagir. Paloma tá mudo. Vamos lá. Quem está ouvindo, entra todo mundo na tela, por favor, para a gente saber quem está aí, quem não está, se está funcionando tudo, o que está acontecendo. Depois vocês desligam, tá? Oi, Maria Venância, tudo bem? Gilberto está aqui, mas não vai aparecer. Oi, porque Pro, tudo eu bem? estou Oi, pelo tudo celular bem? e o celular não está. Rosiane, A Rosiane, você câmera não está faltou a funcionando. aula de reposição, meu amor? De ontem? A senhora foi, eu estava em deslocamento, Pro. Aí, quando eu cheguei em Você casa, falou eu que entrei em AC. Aham. É porque eu quero saber Isso. para quem que eu vou dar falta, quem eu não vou dar, não quero dar falta de injustiça. Quem não podia Sim. fazer, que não estava, tudo bem, não tem problema, né? Uhum. Eu estava em deslocamento, e aí, quando eu cheguei em casa, eu entrei em AC, que eu já tinha marcado com o professor lá da escola, e aí o tempo foi embora. Tá. Então já está todo mundo aqui. A gente vai começar com 20 minutos de atraso. Professora, Oi. ontem eu também faltei porque eu estava em atendimento, então eu não tinha condições de participar da aula. Tá, porque eles estão chegando no limite de falta. Inclusive, tem gente já reprovada com falta, tá? Oi, Alícia, tudo bem? Carmen, bom dia. Aqui é a Bom Glaia. dia. Oi, Alain. Eu faltei também porque ontem eu estava fazendo uma formação na Polícia Militar, na Ronda Escolar em Libras. Tá, eu vou fazer o Então, seguinte, eu vou viu? mandar a lista de frequência como está e vocês vão justificar para mim o que está acontecendo para eu poder ver, ponderar como é que está, porque eu estou ficando preocupada dos alunos ficarem reprovados por falta. Está chegando no limite, por exemplo, a Karen já está reprovada por falta. Então, o Lucas está beirando, tem umas pessoas que estão, Emanuele, tem um monte de gente que está assim, no limite. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer com vocês, que eu não quero reprovar por falta, que não faz sentido, né? Mas também não posso deixar rolar, tá? Vamos lá, então. Ok, obrigada. Os conceitos a gente já tratou, né? E agora a gente estava na definição, a gente já tratou. Esse conceito também. Agora nós vamos para os autores, né? Eu vou destacar uma obra de cada um que vale a pena vocês lerem e que eu tenho todas e eu posso compartilhar com vocês. Muitas delas estão em português, tá? Então, a obra, por exemplo, do primeiro autor que está apresentado, que é o Frederick Erikson, tá aí, né? Ele é professor emérito da Universidade da Los Angeles, Califórnia, Universidade da Califórnia, Los Angeles. E hoje em dia ele está aposentado, morando em Connecticut, mas ele deixou um legado muito grande. Ele é formado em sociologia e ele é metodista. Ele foi pastor metodista. Então ele tem uma vertente muito ligada à religião também. E ele já veio ao Brasil várias vezes e o forte dele é microanálise etnográfica. Então, se vocês encontrarem alguma coisa dele sobre microetnografia, vocês podem pegar. Então, por causa disso, a Bortone, por exemplo, citou o nome dele quando falou aquela questão do scaffolder, né, que são a teoria dos andames. Ele é mais ou menos assim, politicamente, ele é de esquerda, mas ele não é marxista, porque ele é americano. Então, os marxistas se falam ecológico, o que é bem interessante. Eu falava para ele assim, desce do muro, professor, desce do muro, porque, na realidade, em termos políticos, ele é de esquerda, mas ele não se diz marxista. É bem interessante. Ele trabalha geralmente com a família de pessoas com diferentes línguas, falando diferentes línguas no mesmo instante. Então, ele tem um trabalho muito grande com as famílias italianas americanas. E a questão da microanálise de sala de aula é o forte dele. Então, ele tem pouca coisa escrita, tem um livro de 1900
de 2004, é o último livro dele, mas ele tem um livro famosíssimo. E ele foi, por vários anos, coordenador do evento do ERA, que é um evento famosíssimo nos Estados Unidos. E ele é professor emérito de UCLA. Então, se vocês acharem alguma coisa sobre... E tem muita coisa dele escrita em português, porque eu traduzi, a Bortônico traduziu, tem um texto dele muito interessante, traduzido pela Branca Ribeiro, que chama Where is the Floor? Aonde está o chão? É uma teoria bastante interessante, porque ele explica onde que está o chão da fala. Então, o chão da fala, por exemplo, agora está comigo, né? Mas poderia estar com outra pessoa. Então, o chão da fala está com aquele que está falando, com aquele que está no momento com a palavra. Mas o chão da fala ele é muito disputado. Então, ele chama assim, o tubarão da fala também. O tubarão da fala é aquele aluno que não deixa o outro falar, que está sempre pegando a palavra e falando o tempo todo e atrapalhando a aula e tumultuando o ambiente. Ou então numa festa que você tem uma pessoa que só fala e as outras só ouvem e que ela não deixa ninguém falar. Ele chama de o tubarão da fala. E a gente sempre tem um tubarão da fala dentro da sala de aula, né? E é muito legal a gente saber que você está dando seu chão, né, de fala para alguém que é meio tipo dominador no sentido do chão da fala. E aí você tem que escutar isso como uma possibilidade de você interromper a pessoa e falar, olha, você está falando demais e a gente precisa continuar a aula. E as crianças fazem isso praticamente automaticamente, porque vê os pais fazerem em casa. Tá? Já o Howard Becker, ele é da escola de Chicago, né? O Erickson é formado em Harvard e já trabalhou em Harvard durante muito tempo e depois trabalhou em Chicago também. Mas ele é formado basicamente para o lado norte, né? Dos Estados Unidos. Ele é Quaker e tudo mais. O Howard Becker é um cara mais easygoing. Ele tem só para vocês terem uma ideia, esse site deles é de jazz, de música, de arte. Então, ele é tipo assim, bem maciota, assim, uma pessoa muito fácil de conversar. Ele morreu há pouco tempo, mas ele tem vários livros traduzidos em português e tem um que é sobre pesquisa, que vocês devem... eu posso disponibilizar para vocês, mas é como se faz a pesquisa, o que é a pesquisa. Mas o trabalho mais icônico dele é um trabalho sobre os homens de branco, né? O trabalho dele e sobre as gangues também. Ele trabalha com as gangues de Chicago. Ele escreve muito bem sobre isso. O trabalho do Howard Becker tem uma importância fundamental nos trabalhos brasileiros, principalmente na obra de Gilberto Velho. Tá? Então, vocês vão encontrar que ele já veio ao Brasil algumas vezes, e quando ele veio trazido pelo pessoal da antropologia. E engraçado porque ele é sociólogo, e existe essa disputa entre a sociologia e a antropologia. Então, a importância dele é essa. Aí nós temos o Goffman, que eu já falei bastante, ele é psicólogo, ele trabalha com a representação. Oi, Deise, tudo bem? Ele trabalha com a representação da realidade, principalmente a questão da imagem. Ele fez uma experiência, por exemplo, logo no início da carreira dele, que ele dividiu várias fotografias em 3 partes. Assim, a parte aqui de cima até o ombro, a parte da barriga e as pernas. E ele trocava as partes e perguntava às pessoas o que elas achavam. E as pessoas criavam imagens assim fantasmagóricas assim, das pessoas, e ele fez um trabalho muito grande de como as pessoas se representam e representam as outras a partir dessas imagens. Ele fez isso há uns 40 anos atrás. Eu tive muito pouca sorte com relação ao Goffman, porque ele ficou na Universidade da Pensilvânia até 1 ano antes de eu chegar. Ele morreu em 80...
83 e eu cheguei em 85. Então, eu não tive oportunidade de ser aluna dele ou de frequentar a aula dele, mas e ter orientação dele, mas ele foi muito tempo da minha universidade e lá ele construiu assim um império em termos de publicação e tem uma sala dedicada a ele lá. Quem for comigo agora no Fórum de Etnografia, né, Isabelle? Que a gente vai lá e a gente vai ver, então, a sala do Goffman. E vale a pena trabalhar com ele com a questão da interação social. Ele trabalha com... Tem um livro que eu amo de paixão, que chama Interação Social, só esse título, Interação Social. E tem um outro que chama Frame Analysis, que é a análise dos frames, análise dos recortes. Ele trabalha com a imagem, a cena e o recorte da cena. E ele chama de Frame Analysis. Quando você frisa um determinado aspecto da imagem e você tem aquele print daquela imagem para você analisar, tá? Fala, José. Eu achei bem interessante a técnica do framing, porque na atualidade você consegue capturar coisas bem específicas, né, nessa ação. E ele Exato. consegue fazer um recorte da cena e relacionar com aquela ação. É quase um E aí print, né? vocês fazem meme da gente, não é mesmo? Pega o frame da imagem, faz um meme. A pessoa fazendo aquela careta de idiota. Eu sei disso, viu, José? Se você fizer um de mim, eu vou matar você. Eu Então, não tenho, não mas tenho. com as pessoas famosas, né? Eles fazem aqueles memes. Antigamente não tinha esses recursos. Eu estou falando desses caras do século passado, né? Então, a gente evoluiu muito nisso com a internet e agora com a inteligência artificial, né? Que a gente cria o que a gente quiser. Mas eles são os precursores das imagens de vídeo, das análises de vídeo. E a gente tem que respeitar o trabalho que eles fizeram até agora e, se a gente for trabalhar com etnografia, usar o referencial correto, né? Para que essa pessoa pode ser usada? Que as pessoas usam Goffman para tudo, né? O pessoal, principalmente o pessoal de psicanálise, por exemplo, trabalha o Goffman como uma pessoa que trabalhou com psicanálise. Ele nunca trabalhou com psicanálise. Ele trabalhou com psicologia, mas psicologia cognitiva e não psicanalítica. E eu vejo lá na PUC, que eu moro do lado da PUC, viu, gente? Então, eu vejo lá muitos cursos do Goffman dentro da psicologia na linha de psicanálise. Aí o Geertz, vocês conhecem bastante também, da Universidade de Chicago, né? O Geertz, ele tem vários livros sobre a questão da representação em rituais. Ele trabalha mais com rituais. Aí a Paloma até falou da briga de galo, né? Tem vários outros eventos que ele transcreve da experiência dele. Mas o interessante, especialmente para você, José, que estava naquela dúvida se podia fazer etnografia de objetos e de coisas, e ele não trabalha com sujeitos, ele trabalha com experiência do sujeito no ambiente. E isso é muito diferente. Fala, José. Não, na realidade foi da última vez, mas de todo modo, que bom que ele trabalha com essa vertente. E eu estava falando justamente sobre isso ontem, né? A experiência do usuário, por exemplo, com o uso do celular ou com o uso de telas, dá para ser observado basicamente, né? Como esse Isso, eu processo é acho que dá, evidente. por exemplo, para trabalhar com ele com a questão das redes sociais. Porque ele diz que basta você fazer uma descrição densa, uma descrição bem detalhada da situação, que você pode transportar aquela situação para os olhos do usuário, para os olhos do pesquisador. Então, ele faz uma distinção bem grande. Eu acho que quem quiser trabalhar com a interação do sujeito com o objeto, por exemplo, eu poderia muito bem fazer uma etnografia sobre a minha mãe com a batedeira dela de fazer bolo, ou com as agulhas de tricô, de crochê, que ela tinha um cuidado assim com esses materiais, né? A batedeira dela
era assim, parecia um santuário. Aquela batedeira estava brilhando, arrumada ali na prateleira. A mesma coisa, ela tinha uma caixa de agulhas para fazer tricô e crochê, que aquilo era a nossa caixinha de lápis, sabe? A gente tem aquela caixinha de lápis que a gente não gosta que ninguém mexa. Então, assim, o Geert sabe, é fácil de você trabalhar com ele quando você trabalha a relação dos sujeitos com os objetos. É bem interessante o trabalho dele nesse sentido. Aí tem o Marcos, que é um cara mais da antropologia, etnografia de um modo geral, né? E o Hamsley, que eu falei, que é a questão da hipótese progressiva, que é a contribuição maior dele. Sendo que o Hamsley ele é inglês, então o trabalho dele é mais denso, assim, no sentido mais próximo à etnometodologia do que da etnografia, né? Porque na Inglaterra e na Europa, de um modo geral, eles trabalham mais com a etnometodologia, que eu já falei que é baseada na comparação, diferente da etnografia, que é baseada mais na descrição. Não que a etnografia não use comparação ou que a etnometodologia não use a descrição. Os dois usam as duas coisas, mas um prepondera mais uma tendência e o outro prepondera mais outra tendência. O Alcott, se vocês quiserem fazer análise de um sujeito único, ele é o representante desse tipo de pesquisa. Pesquisa sobre etnografia de sujeito único. Se ele estivesse vivo hoje em dia, ele estaria trabalhando com autoetnografia, que é uma coisa que tem sido trabalhada muito, e é uma transferência, na realidade, com a pesquisa biográfica, né, a pesquisa de história de vida, trabalhada pelo outro, né, que é a história de vida e a autoetnografia, o próprio sujeito faz a pesquisa e descreve a pesquisa sobre ele mesmo, em relação com o outro. O Alcott, não, ele fez a pesquisa com o outro, mas era um único sujeito. Então, nós podemos, eu citei alguns exemplos, nós temos na história, né, pessoas que não fizeram etnografia, mas que fizeram esse tipo de pesquisa. Nós temos o próprio Freud, que fez isso com a filha dele, né, e o biólogo o Piaget, que fez também com os dois filhos dele. Então, são duas pessoas assim que não fizeram etnografia, mas que trabalharam com sujeitos únicos, né? E o Mirra, eu já falei também, ele trabalha com... já é mais ligado à questão da migração, diáspora e tudo mais, mas a Christine Heim, eu não tive tempo de falar sobre ela. A Christine Heim, ela não diz propriamente que ela trabalha com etnografia digital. Ela fala que trabalha com netnografia, né? Na realidade, ela trabalha com tecnologia em etnografia, com o uso o que a tecnologia pode representar na etnografia. O trabalho dela é bem consequente, ela tem um instituto, né? O Instituto centrado em inteligência artificial. É um lugar para a gente visitar, é um lugar para a gente olhar de perto, né? Só que é um distrito, né, do Reino Unido, não é bem na Inglaterra, é Surrey, que é um distrito até menor até do que Londres, mas vale a pena a gente estudar o trabalho dela, e tem muito pouca coisa escrita em português. Então, valeria a pena vocês começarem a pensar em traduzir, viu, Isabelle, um trabalho dela em português, que vai ter muita, vamos dizer assim, procura. Então, se vocês quiserem publicar coisas que são facilmente publicadas e acrescentam no currículo de vocês, além da própria aprendizagem de vocês sobre o sujeito, é pegar pessoas relevantes como essa e traduzir o texto dela e colocar na publicação, tradução de fulana, e você ganha o crédito como tradutora, aprende e ainda tem publicação, né? Eu aconselho quem tiver a fim de trabalhar com tecnologia que traduza texto dela e da Pink. Mas da Pink já tem coisa traduzida em português, sim. Dela que não tem. O Spradley, eu mostrei aquela
aquela matriz de dados, de análise de dados, com aquelas perguntas que vão intercalando sujeito, atores, cena. Eu acho, ele tem muita coisa para falar para a gente sobre isso, mas eu acho que a principal contribuição do Spradley é essa. O meu professor Erickson discorda, ele não gosta que use aquela formulação de perguntas daquela matriz de dados, não. Ele acha que tem que ser mais espontâneo, que tem que ser uma coisa tirada do próprio contexto, que você que tem que produzir suas próprias perguntas, mas eu me senti bem segura trabalhando com o quadro de perguntas do Spradley, e a minha equipe também. Então, eu sempre explico, gente, olha, o Erickson detestava a matriz analítica de dados do Spradley, mas eu não sei por quê, porque ele nunca me explicou por quê, mas eu gosto demais e uso muito, e eu até faço aquela matriz nas minhas pesquisas para me ajudar a fazer o questionamento sobre o que eu estou pesquisando e como eu estou pesquisando. Porque tem uma hora que a cabeça da gente embota, a gente não consegue andar nem para trás nem para frente, e você fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou perguntando? Qual é a minha questão? O que eu quero saber? Eu quero saber sobre o sujeito, sobre esse espaço, sobre... Por exemplo, tinha uma professora numa escola pública que eu trabalhei pesquisando, a Elisabel. A Elisabel ela tinha uma estratégia muito esquisita de aula, que ela fazia o seguinte, ela saía do espaço dela lá da frente, reunia os alunos em grupo, e ela ia sentando em cada grupo, sentando no grupo para poder discutir com os alunos, para poder ensinar para os alunos nos grupos. E a sala era muito apertada, e ela queria que os outros alunos ficassem quietos enquanto ela estava atendendo aquele grupo pequeno. Então, eu fiz uma análise, eu falei, o que eu vou olhar? Não tem como olhar a classe toda, não tem como olhar só o grupo que ela está ensinando. Aí eu fiz um texto, quer dizer, quando eu falo é uma turma enorme, né, gente? São 30 pessoas, às vezes entre 15 a 30 pessoas que trabalhavam comigo. A gente resolveu, e esse quem fez foi a Tatiana até. A gente fez um texto chamado Mudança de Lugar, porque, na realidade, ela mudava de lugar para poder ensinar. Toda hora ela estava numa mesa diferente. Então, para você analisar uma sala de aula dessa, você tem que ter estratégia, você tem que ter perguntas. Então, nós criamos um quadro de perguntas sobre mudança de lugar. Tá? E ela ameaçava as crianças e falava... como é que ela falava? Já terminou? Já terminou? Já terminou? Já terminou? Já terminou? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ela ficava tipo um rádio emperrado. Ela ficava assim, até a pessoa parar de fazer, ou a pessoa ficar tão irritada com aquelas perguntas que fazia uma outra coisa. Então ela falava, já terminou? Já terminou? Já terminou? E aí, parecia... Tô vendo, silêncio, silêncio. E ela ficava repetindo aquelas frases. E os alunos acabavam atendendo ela, porque era uma coisa tão esquisita. E então eu tive muita dificuldade de fazer análise da turma dela. Eu tenho os vídeos todos gravados. Se algum dia vocês quiserem olhar, são 4 meses de gravação da aula da Elisabel. E a gente fez uma análise. Foi aquela que desistiu da pesquisa, porque não estava aparecendo muito bem na fita. Mas é muito interessante. Mas ela é uma turma de multirepetentes da Escola Nação Rubro-Negra, lá perto da minha casa, lá na Gávea. A escola existe, a Elisabel ainda existe, e a gente poderia até fazer uma revisitação dessa pesquisa para ver por que ela fazia isso. Mas as questões do Spradley me ajudaram muito a formular como que eu ia investigar essa sala de aula, porque era bem difícil, para mim e para os meus alunos de modo geral. Aí tem a Sarah Pink, que trabalha no laboratório de antropologia da Universidade de Monzac, mas, na realidade, ela é da Austrália. Então, tem muita coisa dela traduzida. Tem um livro maravilhoso dela, que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu acho que é etnografia digital mesmo. Tem análise de vídeo também. Tem 3 ou 4 livros dela traduzidos em português que eu tenho.
Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Um trabalho mais recente e esquisito, porque é da Universidade da Flórida, que não tem quase representação nenhuma em relação das universidades americanas. É a Caroline Ellis, que tem o marido dela também, que trabalham os dois juntos, mas ela é uma pessoa mais importante em termos de trabalho do que ele. E ela é, vamos dizer assim, a ícone da questão da alta etnografia. Se vocês quiserem saber tudo de alta etnografia, as ramificações do trabalho dela é que estão dando para nós essas notícias. E são, assim, relações teóricas bastante recentes, né? E a gente tem que explorar muito essa gente em termos... Eu pensei até de trazer ela no Brasil, e ela deve ter vindo já, mas eles têm um grupo chamado Alta Etnografia, que eu faço parte, mas eu ainda não estou muito segura de que a alta etnografia é possível, porque as pessoas fazem muito relato de experiência e tratam como alta etnografia. E eu não concordo que relato de experiência seja uma pesquisa. Eu acho que relato de experiência é relato de experiência, não é pesquisa. Então, porque fica difícil de tratar o relato de experiência como pesquisa, eles acabam colocando como alta etnografia, de um modo geral. Então, fazem muito assim, como é que eu me tornei doutor? Aí faz o relato de como é que foi ser doutor. Tipo assim, um memorial, tá? E chamam aquilo de etnografia. Eu aprendi alta etnografia com um professor lá no Canadá, chamado Bob... William... ele é conhecido da área de currículo. Esqueci o nome dele, eu estou com a cabeça muito ruim. William Doll. E o William Doll, que é conhecido na minha época como de currículo, nesse momento, ele faleceu o ano passado, e ele estava, quando eu estava lá no Canadá, ele estava pesquisando alta etnografia. Mas porque ele tinha um aluno que hoje é famoso lá na Universidade de British Columbia, que trabalhava com etnografia performática. Lembra? A outra estava etnografia fantasmagórica. Esse é performático, porque ele né? O nome dele é Barks, o nome dele, mas é muito interessante o nome dele. O trabalho dele. Ele foi contemporâneo meu lá, quando eu estava lá, ele estava ainda fazendo a tese de doutorado, mas ele é muito proeminente, assim. Ele trabalha com jazz, ele toca jazz brasileiro muito bem e trabalha com etnografia performática, que é uma coisa nova também. O Doll trabalhava com etnografia performática e ele que me ensinou a fazer alta etnografia. Quando eu falava sobre as minhas experiências e os meus trabalhos, ele falou assim, Carmen, o seu trabalho é tão rico assim, em termos de experiência de fazer etnografia, que eu achava que você devia fazer uma alta etnografia da etnografia que você fez. Eu comecei a rir. Eu falei, vou falar do meu trabalho como pesquisa. Ele falou, Aí eu tentei fazer isso no meu memorial de titular, e está nas últimas páginas daquele livro que eu disponibilizei para vocês, Fracasso Escolar. Eu fiz em formato de alta etnografia, se servir de modelo. Por exemplo, a alta etnografia é a etnografia de você mesmo em relação a alguma coisa. Então, eu fiz em relação às universidades que eu trabalhei e coloquei em espaços de tempo. A Caroline Ellis faz muito mais a alta etnografia em relação à questão da personalidade do sujeito, da autorreflexividade, de como é que você pensa ou pensar sobre as coisas que você escreve. É bem interessante o trabalho dela. Quem pode falar bem sobre ela é a Alessandra Santos, que está chegando hoje em Vitória da Conquista, e com certeza vai vir aparecer aqui em pessoa para a gente na próxima semana, que eu vou convocá-la para vir aqui, que é a minha primeira assistente de pesquisa. Você vê como eu estou ficando velha, os alunos já estão todos já se espalhando, já está com pós-doc ali na Universidade Sudoeste da Bahia, uma coisa assim, uma universidade com o nome desse.
E aí acabamos com os autores que eu elegi para mostrar para vocês, e é óbvio que tem milhares de outros, inclusive brasileiros como a Menga, a Bortoni, a Branca Ribeiro, o Gilberto Velho, mas eu elegi esses porque são os que eu trabalhei mais e que eu acho que eu ainda trabalho e que eu acho que tem assim, uma representatividade maior em diferentes campos da etnografia. Aí, os conceitos que a gente discutiu, eu queria falar sobre 2 aqui, que a gente não discutiu tanto. A reflexividade e a teoria voz dos alunos. Tá? Vou falar primeiro sobre a teoria voz dos alunos. Você fala, mas existe uma teoria da voz dos alunos? Existe. Porque a gente faz isso há algum tempo, mas acabou que o pessoal eu, Erickson, várias pessoas, inclusive a Bortoni também, mas o pessoal de Cambridge, da Universidade de Cambridge, adotou isso como metodologia. E nós temos... são 3 pessoas. A Crimley, que é da Universidade de Cambridge, a diretora da Faculdade de Educação de Cambridge. Se vocês quiserem ir para lá, é só me dar um toque que eu apresento vocês para ela. É uma pessoa maravilhosa, trabalha com migrantes, trabalha com a questão da etnografia crítica, trabalha com a questão da voz do aluno no sentido de dar ao outro. É bem naquele sentido da atitude etnográfica, né, de trabalhar com o outro, dando a voz para o sujeito, mas é uma voz que você não só transcreve a voz, é uma voz que traz empoderamento, né? Ela pega assim, as vozes que empoderam o sujeito através das vozes. E aí, nesse ponto, os representantes das comunidades afrodescendentes aqui no Brasil têm muita força, né? Os representantes indígenas estão começando a ter um pouquinho de força. É meio nesse sentido da voz dos alunos, né? A voz do campo, a voz da periferia, a voz do morro. E isso a música já deu conta há muito tempo, né? A música brasileira já deu conta disso há muito tempo. Mas nós da academia estamos assim, ainda engatinhando nessa área, né? E tem vários seminários também sobre as vozes dos alunos, mas eles confundem, né? Ninguém dá voz para ninguém. As pessoas têm vozes, não precisa de ninguém para dar voz. Então, a teoria da voz do aluno é mais ou menos isso. Esquece essa ideia de que eu vou dar voz para ele. Não existe isso. Ele tem a sua voz e essa voz tem que ser ouvida. O que a gente faz é silenciar essa voz. E aí, a teoria da voz do aluno coloca essas vozes em primeiro lugar antes da voz do pesquisador. Tá? Eu tenho uma entrevista que eu fiz engraçado, o mundo é desse tamanho, gente. Eu estava em Cambridge fazendo um pós-doc lá e o meu professor de lá, o John Gray, falou assim, Carmen, está tendo um seminário sobre Students' Voice e quem está coordenando é fulana. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Aí eu cheguei lá, sentei, todos os professores praticamente da Faculdade de Educação estavam lá e os alunos do doutorado e de pós-doutorado também assistindo o seminário. E eu achei uma coisa muito familiar no que ela estava falando. Aí eu cheguei perto dela naquele intervalozinho, até ela usou aquela técnica que eu usei com vocês, de escrever no papelzinho e botar na parede, e depois ir lá checar. Ela fez isso para tentar assim, entender o que as pessoas que estavam assistindo o curso entendiam sobre Students' Voice. E aí eu falei assim, escuta, você parece familiar. Ela falou assim, eu sou americana. Eu falei, melhorou. Ela falou, mas americana como? Ela falou assim, não, eu sou de Filadélfia. E a minha professora foi fulano, e quem foi da minha banca foi a Michelle Fine e o professor Erickson.
Então, os dois meus professores de mestrado e doutorado tinham sido da banca de doutorado dela. Assim, umas coincidências. Como é que o cara foi chamado para fazer um curso num ambiente totalmente diferente na Inglaterra e, de repente, eu encontro uma pessoa que tem a mesma formação que eu dando o curso. E aí eu entendi tudo, porque que eles estavam fazendo aquelas revelações, né, sobre Students' Voice, porque realmente era uma descendência, vamos dizer assim, um desdobramento do que a gente entendia sobre o etnoi, que era o outro. Né? O outro tinha uma voz, e essa voz tinha que ser ouvida. É muito interessante. Esqueci o nome dela. Alison Cook Satter, o nome dela. Aí, quando eu fui ao Congresso de Etnografia, uns 5 anos atrás, eu fui até a casa dela e ela trabalha num colégio pequeno, uma universidade muito pequena, que é mais para mulheres, assim, formação de professores, mas não tem muitos homens. É uma faculdade que tem como herança a questão das mulheres. Esqueci o nome da universidade também, mas depois eu lembro. Então, a Alison trabalha, só vocês procurarem o nome dela que vocês vão achar. E a Alison estava me explicando como é que a questão dela trabalhar numa universidade preponderantemente de mulheres fazia com que ela tivesse obrigação de trabalhar com as vozes dessas mulheres. Porque, no contexto da pesquisa, seja etnográfica ou educacional, os homens é que dominam. Então, ela fazia questão de usar essa abordagem para ajudar as mulheres a terem voz, a colocarem as suas vozes em protagonismo, né? E a entrevista, eu nunca usei a entrevista, eu posso traduzir e publicar, mas eu usei para o meu grupo de pesquisa discutir a fala dela, para a gente entender o que era a teoria da voz dos alunos. E o outro conceito é o de reflexividade. O conceito... Então, vocês têm alguma dúvida em relação à teoria das vozes dos alunos? É bem complexa, mas eu acho que dá para entender. Olha, é falar com e não falar sobre, é falar com direcionado para a reflexividade desse outro que fala e que tem voz e que a gente pensa que a gente está dando voz para ele, mas a gente não dá, ele já tem. Mistura um pouco a etnografia clássica com o trabalho da Tatiana, da atitude etnográfica, mas no outro viés, o contrário, de baixo para cima, né? O inverso, né? Do sujeito para o objeto, e não o contrário. Já a reflexividade, nós vamos encontrar um alinhamento com o trabalho de Bourdieu. O que vocês conhecem do Bourdieu? Me conta aí. Alguém que tem alguma leitura do Bourdieu? O que vocês aprenderam, o que conhecem, que foi dado para vocês no curso de educação, em algum lugar? Fala aí. Na hora que pede para vocês falar, vocês não querem. Eu fico tagarelando aqui, né? Fala aí, Nara. Você aprendeu Bourdieu aonde? O que você aprendeu aí? A Nara até fugiu da tela. Ó. Vai lá, Rosiane. O que você sabe? Que destravou. Que travou aqui a tela na mesma hora. Mas eu não me lembro de Bourdieu. Eu não te lembro. Oi, que coisa mais linda, meu Deus. Ele quer participar da aula e você não lembra do Bourdieu? Não. Não me lembro das leis, das teorias. Hã? Não. Não. Paloma. Nada? Gente, o livro mais conhecido do Pierre Bourdieu, que é utilizadíssimo na pedagogia, é Poder Simbólico, né? E na página
lá para a página 85, mais ou menos, ele tem uma parte que ele fala sobre a reflexividade. Ele fala que, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso com vocês, mas não especificamente dentro do contexto da etnografia. Ele fala que nós, os professores, são reflexivos das suas próprias práticas e das suas próprias vivências, e eles acabam tendo uma certa dificuldade de separar a reflexividade vamos dizer assim, da objetividade. Então, você tem a objetividade e a objetificação, né? E você tem a reflexividade no sentido mais amplo. Eu não vou falar essa palavra, vocês entenderam o que eu estou falando, né? A objetividade dentro da objetificação significa que você está colado na realidade. Então, assim, você é marido, então você assume que todos os maridos têm essas características. Aí você vai conversar com uma pessoa que tem marido e falar assim, maridos são assim, né? E aí você fala, não, o meu marido até lava os pratos, ele não é assim, não, né? Aí você vai assim, não, mas mulher é assim, mulher é assim. Eu tenho um amigo meu que falou assim, Carmen, você não pode estudar pessoas com dificuldade porque você nunca teve dificuldade. Eu falei, você não sabe da minha vida. O que é dificuldade para você? Pode ser, para mim, pode não ser. Então, assim, você não pode estudar a pessoa negra porque você não é negro, você não está no lugar de fala do negro para estudar esse tipo de pessoa. Um homem não pode estudar sobre a mulher. Esse tipo de coisa que o Bourdieu coloca em xeque, tá? Com relação à reflexividade. Não, você pode ser reflexivo independente da sua objetificação, no sentido de que, se você foi aluno, então você sabe mais ou menos o que é ser aluno. Mas se você pesquisar o aluno, você vai encontrar uma diferenciação, uma diversidade de aluno que reflexivamente faz com que você possa pensar um aluno diferente daquele que você tem na sua cabeça. Entenderam? Então, a reflexividade do pesquisador no campo da educação é basicamente essa. Fala aí, Isabelle. Repete o nome do livro, por favor. Hã? O nome do livro? Não entendi. O nome desse livro que a senhora acabou de falar, repete, por favor. Livro de O Bourdieu. livro? O Poder Simbólico. 1986, eu acho, a primeira edição dele. Mas eu te passo, é só você me cobrar, tá? Ele é muito usado na educação. E você marca a página, eu tenho a citação dessa página também da objetificação e objetivação. Tá? Eu tenho até no computador aqui, porque aqui fica difícil de achar, mas eu mando para vocês o recortezinho da citação para vocês usarem. Eu uso em alguns artigos meus, eu uso isso também. Tá? Então, eu só queria... E a reflexividade do Bourdieu não é tão importante quanto a reflexividade do texto do Lesch, Anthony Lesch, que tem um livro junto com Anthony Giddens, tá? Só que eles têm um livro deles muito esquisito, que é sobre intimidade, sabe assim, tipo assim, sociologia da intimidade, uma coisa assim, um livro bem esquisitinho. Mas tem um outro livro deles que é sobre a modernidade, o Lesch e o Giddens escreveram juntos, que traz essa questão da reflexividade no espelho, que é o que a Valceia, uma das minhas alunas, trabalhou, e Valceia é um nome fácil de gravar, né, porque é um nome diferente, mas a Valceia é professora da UF e trabalha na pós-graduação, fez recentemente pós-doutorado na Inglaterra também,
E ela pode fazer um café com pesquisa para a gente só sobre isso. Eu posso pedir para ela, não nesse momento que não vai dar tempo, mas a gente pode fazer depois. Tá? Ela foi minha aluna, ela é de psicologia, uma pessoa muito centrada, foi diretora da Faculdade de Educação da UF, e ela trabalha sobre a reflexividade no espelho, que é diferente, aquela coisa da inversão, né, da imagem. Você olha a imagem que a gente está vendo da gente, não é a imagem que a gente tem, é a imagem invertida. Né? E a gente usa mais esse tipo de reflexividade do que essa que o Bourdieu trabalha. Mas é importante que vocês tenham um referencial para trabalhar a reflexividade. E no Brasil tem várias pessoas que trabalham com isso, mas dentro da psicologia, dentro da psicologia cognitiva. Por exemplo, nós temos o Barbier, o nome dele é esse, não tem culpa porque ele tem o nome francês. Ele foi até meu psicólogo uma vez. O René Barbier, da Universidade do Rio de Janeiro, que trabalha com reflexividade muito bem, mas é dentro de uma linha mais cognitivista. Aquela coisa, deixa eu te explicar, vocês já devem ter ido num psicólogo cognitivista que manda você escrever no papel as coisas que você se sente bem, que você não se sente bem, as coisas que você gostaria de melhorar. Vocês já foram em algum psicólogo que vocês não vão ao psicólogo? Desculpe, vocês não vão ao psicólogo, desculpe. Mas eu fui vários, já dei alta em vários. Então, assim, o René Barbier me pedia para eu escrever o que é que eu estava pensando que eu podia mudar. Aí tinha que escrever. E depois tinha que apresentar uma proposta para mudança. Era muito didático. Eu fiquei com ele 6 meses. Mas ele me deu alta, não fui eu que dei alta para ele, não, tá? Agora, por que a senhora falou que a gente não vai, Pro? Por que a senhora falou que a gente não vai? Eu vou. Faz tempo que eu não vou, mas já fui. Quem sabe você vai. Eu né? bato meu ponto lá toda semana. E ai de mim que não bata meu ponto lá. O Cristiano também vai. Ó, já tem 2 que já estão salvos aqui, né? Não vão poder maltratar os outros porque vão para o psicólogo, né? Porque a gente vai no psicólogo não para deixar de maltratar a gente, mas para deixar de maltratar o outro, né? Porque os psicólogos não se importam muito com o que você se maltrata, e sim o que você faz com os outros, com a sua família. É muito interessante isso, né? Eu tenho 2 mestrados em psicologia. Então, eu estudei bastante para saber que eu não quero ser psicólogo e muito menos frequentar o sofá do psicólogo. Mas eu acho até devia, porque eu acho que eu maltrato muito os outros. Então, eu tenho que trabalhar isso. Mas a ideia do René era essa, de você fazer uma lista das coisas que você não gosta de fazer ou que você gosta e trabalhar no sentido de desconstruir essas imagens e essas feituras, né? Essas ações que vão te prejudicar e você só faz isso através da cognição, segundo ele. Então, a reflexividade, nesse sentido, tem a ver com a reflexividade do self, né? Que é uma questão bem, bem cognitivista mesmo. É diferente, por exemplo, da reflexividade religiosa, né? Que é muito tipo assim, você deposita no outro o problema, né? E a reflexividade religiosa, você tem 2 espaços, o outro e o Deus, né? E aí você coloca, bem, se Deus me ajudar, eu consigo realizar isso. Mas se eu for boazinha, fulano vai me perdoar. Então, assim, quer dizer, você tira um pouco da reflexividade do self, que é bem cognitivista, e coloca no outro, né? Então, essa questão da reflexividade, as pessoas falam isso de uma forma muito banalizada. E, em termos da pesquisa etnográfica, ela tem um caráter muito sério. E quando a Bortone fala da pesquisa sobre a própria prática, ela está falando sobre isso, sobre a reflexividade. Então, se vocês vão trabalhar com o próprio trabalho de vocês, e eu sei que alguns vão, a dissertação ou o produto de vocês, que vocês vão escrever, deve ter uma preocupação de ter pelo menos um capítulo sobre reflexividade. Tá?
e o que vocês estão significando por reflexividade no trabalho de vocês. Tá? Aí, qual desses outros conceitos que vocês queriam que eu falasse um pouco mais? Tem etnografia, observação participante, descrição densa, reflexividade, teoria crítica, teoria voz dos alunos, entrevista etnográfica, estudo de caso etnográfico. E tem o etc. ali, que cabe tudo, até a etnografia fantasmagórica da Beth. Teoria crítica. Hã? Teoria crítica? Crítica. A teoria crítica, ela vem desde da crítica ao materialismo histórico, né, pelos positivistas, né? Os positivistas foram criticados por Robert Marcuse, por Kierkegaard, por todo aquele povo da escola de Chicago e da escola de Frankfurt. Vocês querem estudar a teoria crítica, tem que estudar a escola de Frankfurt, que tem alguns representantes, né? O Adorno, o Horkheim, os hegelianos, aqueles que eu citei, os três Hs, né? Na outra aula de antipositivismo que eu dei. Então, a teoria crítica, ela não é banalizadamente usada no Brasil, em qualquer parte do mundo. Não é você emitir uma crítica, ela é uma crítica sobre uma contraposição de posições antagônicas que, de um lado, tem uma pessoa que é opressora e do outro tem o oprimido. Tá? Então, de um lado, tem situações de opressão, de violência, de mais-valia, vamos dizer assim, de assimetria de poder. Ela principalmente funciona em 3 categorias distintas, né? A questão do poder, a questão da classe social e da raça. Né? Ela funciona nesses 3 eixos temáticos de forma muito forte quando você lê a teoria crítica. Tem vários autores no Brasil que trabalham com teoria crítica, e dentre eles, o que eu gosto mais eu esqueci também. Eu tenho cabeça muito ruim. Mas eu mando para vocês o livro sobre esse autor que eu gosto aqui do Brasil, que fala sobre teoria crítica. Mas tem, em educação, eu até falei para vocês, né, um dos maiores representantes que tem traduzido no Brasil é eu mostrei até a foto dele, do lado do Paulo Freire. Tem o Paulo Freire, que todo mundo conhece, mas tem o Giroud. O Giroud trabalha com teoria crítica muito bem, e ele é muito traduzido aqui no Brasil. É claro que o Tomás Tadeu, que é um cara inteligente, mas que nunca fez pesquisa, né? Ele pega esse povo que escreve bem e traduz. Então, ele tem vários livros que parece que é dele, mas não é dele. Ele só reúne aquelas pessoas e coloca ali. Então, tem muitos livros sobre teoria crítica assinado como Tomás Tadeu, lá do Rio Grande do Sul. E eles são até bem consequentes, não são ruins, não. Tem um autor, por exemplo, traduzido, ele morreu há pouco tempo também, é um canadense, que chama... Ele trabalha com tecnologia como pedagogia como tecnologia. Simon. Ele é um teórico crítico que me interessa bastante. Eu tenho usado ele a vida toda, tá? Então, eu vou lembrar daqui a pouco, mas eu acho que vocês podem se pegar naqueles livros do Tomás Tadeu da Silva, que vocês vão encontrar vários textos sobre pedagogia crítica, sobre teoria crítica, que vai dar uma luz para vocês.
e a partir daí vocês vão pegar as coisas bem lá de trás, que a gente já está saindo da pedagogia crítica, da teoria crítica, e estamos entrando numa teoria pós-crítica, né? Que é aquilo que a Beth estava falando, né? Que a crítica não está dando conta mais da banalização que se fez da própria crítica. O mais importante nesse momento para vocês, como mestrandos, iniciantes da pós-graduação, é saber que crítica não é achismo, não é você dizer o que você pensa, e sim você se contrapor a uma questão de injustiça social, de desigualdade, e geralmente ligada à questão da classe, da raça e do poder econômico, principalmente, né? Que aí mistura um pouco, né? Porque o pobre também é negro, e o negro também ganha pouco, tem menos poder, então mistura um pouco as coisas em termos dessas três classificações, mas são as três classes, as três categorias que mais se analisa em termos da teoria crítica. E, obviamente, ela vem ligada às teorias marxistas, né? Que questionam o poder, por exemplo, da própria do liberalismo, do neoliberalismo, o poder econômico dos americanos. Por isso que lá nos Estados Unidos pouco se fala sobre teoria crítica. E por isso que eles usam tanto Paulo Freire, porque é uma leitura mais fácil para eles colocarem junto com a ecologia, que é como eles traduzem a teoria crítica. Eu aprendi muito pouco de teoria crítica nos Estados Unidos. O que eu aprendi mesmo foi na PUC de São Paulo, com uma mulher chamada... ela tinha acabado de chegar da Alemanha. E ela ensinou tudo que eu sei sobre a escola de Frankfurt. Hoje em dia ela não está trabalhando mais. Ela trabalhava sobre a mulher, ela era esposa do reitor da USP. Esqueci o nome dela. Eu tenho uma memória muito ruim, desculpe, gente. Vamos passar para frente. Algum outro conceito que vocês querem discutir mais? Tudo que eu fiquei devendo para vocês em termos de nome é só vocês me cobrarem que eu passo depois, tá? Licença, Carmen. Oi? Dá uma olhada aí na mensagem que Juriti está mandando para você. Eu não estou vendo Juriti aqui. É no chat? Deve ser no WhatsApp, Pro. No WhatsApp. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eles querem que eu apareça. Eles estão querendo que eu apareça. Eu não vou aparecer. Eu vou falar com o meu... É o pessoal da comissão de ética, daquela comissão que vocês me colocaram lá, que estão querendo que eu apareça. Eu não vou aparecer. Quem tem que aparecer é o meu advogado. Espera aí, deixa eu falar com o advogado aqui. Desculpe, gente. Eu vou... Pro, como a gente tem a ação às 10, que é dentro desse percurso um intervalo ou algo nesse sentido? Carmen, dá um intervalo enquanto você resolve isso. Sobre esses tipos de etnografia. Ontem à tarde a senhora até sinalizou algumas destas. Acho que o seu microfone está fechado. Ela saiu. Eu acho que cabe, viu, gente? Não sei se a saída foi dentro desse viés, mas como tem a negócio a 10 horas, a gente já antecipa o intervalo. Já está tudo pronto, José? Tá sim. O stream, eu estava aqui com os dois, né? As duas telas. Estou aqui só aguardando o Rafael entrar. Ele deve entrar uns 10 ou 15 minutos antes. Oi? Então a gente volta às 10. Vamos voltar. Acho que antes. A gente volta antes. Às 9h50. 50. Ô, gente,
Bárbara foi para o colégio, ela não. Para o colégio. Ela foi para o UFRB, ela não sabia. Meu Deus. Não viu a mensagem, tá lá, levou café e tudo. Botou aí no grupo da gente. Poxa. Ô, gente, me diz aí o que foi que aconteceu. Ela foi resolver alguma coisa, Paloma, relacionada à ação. José. Oi, Pro. A José. sugestão... Oi. A sugestão é que a gente dê um intervalo. Oi. Consigo te ouvir. Oi. Consigo Você ouvir. assume para mim? Você assume para mim isso aí? Sim, José. a gente... Oi. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Está havendo depoimento dos alunos que foram convocados para hoje para falar na audiência que está tendo pela Comissão de Ética da Reitoria da UFRB e eu estou sendo convocada. E eu vou ter que resolver isso com os meus advogados. Vocês desculpem. A Isabela quer falar alguma coisa? Não, para ficar tranquila, a gente deu uma sugestão de intervalo, Pro. A senhora resolve. Tá, é uma crise que está acontecendo aqui, tá? Então eu vou ter que atender, porque eu não estou esperando e não vou falar na comissão. Certo. Então eu tenho que educar esse povo que eu não vou falar, tá bom? Certo. A nossa sugestão... Eu vou interromper aqui, vocês ficam com o Gabriel, com o Rafael, e eu volto qualquer hora, tá? Manda para isso. mim. A nossa sugestão é um intervalo, já que a gente tem um café com o Rafael. A gente dá um intervalo e retorna, tá bom? Tá, tchau. Fica tranquila, resolve aí. 9h50 a gente volta para cá? Ou se vocês quiserem já ir direto, eu encaminho o link do... Não? Ô, José, o outro link tá onde? Vai ser no YouTube. Vai ser no YouTube da UFRB. Diferente de como a gente... Oi? Eu não consegui ouvir. Para 10 horas? Isso, tá marcado para as 10. Então já é melhor a gente ir direto para o link, não? Será que a professora volta? Acredito que sim. Acho que ela não retorne ou retorne. Essa é a minha dúvida também. Alguém mantém contato. Se ela retornar antes ou conseguir resolver, que eu acho, né? Nesse momento que em 30 minutos a gente não vai retornar, a gente faz esse intervalo e já volta direto no YouTube. De todo modo, o que é que acontece lá? A parte ruim é que a interação costuma acontecer apenas pelo chat. Então a gente não vai ter esse momento aqui de visualização das ações. Talvez a gente utilize esses 30 minutos aí para ler ou refletir sobre alguma das produções de Rafael e fazer o que a gente faz das últimas vezes, né? Formular algumas perguntas para interação. Eu vou tentar ler aqui e a gente finaliza por aqui. Vai todo mundo comer alguma coisinha. Meu amigo, da última vez você que estava formulando as perguntas para nós. É isso. Não é isso. Eu não queria falar esse bastidor, mas enfim, vamos. Só está a gente aqui, meu amigo. Mas estamos sendo gravados. Ui! Tinha esquecido desse detalhe. Aí, nesse caso, tu vai mediar lá? Vocês são ótimos. Eu posso adicionar outras pessoas também para me ajudar, gente. No stream não é tão difícil. É só com a câmera. Se as pessoas quiserem participar. Né? Isso. Então a gente pode encerrar essa chamada aqui, não é isso? Isso, a gente pode encerrar e a comunicação acontece lá no grupo geral. Enquanto isso, a gente vai tentando buscar materiais de Rafael para uma discussão minimamente viável, né? Lá nas ações. E se alguém quiser entrar como mediador, junto comigo lá em relação à ação, eu tenho o link também do stream, que é... Vou colocar a Paloma para mediar. Cadê ela? Paloma, vai. Ela entrou e saiu, vocês viram. Vocês são demais, viu? Eu vou até tomar um café preto ali. Eu acho que a gente deve tomar um café também, tá todo mundo com sono. Abraço, até já. Enfim, eu gostei da modalidade, viu, gente? Já um teste para o nosso seminário, né, Rosi? Acho que super cômodo, cada um no seu quadradinho aí. Sem a necessidade de deslocamento. Será que vocês conseguiriam fazer pela web também, José?
Eu posso tentar, né, dentro da ação, mas se não for, a gente vai pro Google mesmo, pro Meet. É porque o Meet tem só 1 hora, então vocês iam ter que ficar criando um link toda hora, não? É isso, mas pela organização, pelo que eu entendi de organização que eles pedem lá, tá sendo 1 hora e meia, né, Rose? Foi isso que Nel trouxe? Tá sendo 1 hora e meia, e a partir daí a gente dá um intervalo e retorna com mais 30 minutos, algo nesse sentido. Então dá para ser. Daqui para lá a gente vê a ferramenta. Tá certo. Maravilhosa sexta-feira, em casa, em paz, sem trânsito, Não né, peguei, Nara? não peguei a BR, Sem meu amigo. trânsito. 180 quilômetros, ida e volta. Eu peguei 110, né? Mas eu vim, né? Na luta. Na luta. Enfim, gente, vamos lá procurar as leituras e a gente vai se comunicando. Valeu. Tchau, Tá tchau. bom? Tchau, tchau. Comam alguma coisa aí. Mandem uns cardápios.
Oi. Voltei, tá, gente? Oi. Alô? Oi, Pro. Bom, as pessoas pediram um tempo para intervalo. Tá, então vamos continuar no intervalo. Eu só voltei para dizer que a gente vai continuar a aula normalmente, tá bom? A gente vai sair daqui e vai direto para o link da TV UFRB. Mas é cedo ainda, né? Faltam 30 minutos. As pessoas pediram uns 15 minutinhos de intervalo, que vai até as 9h50 aproximadamente. Tá, você manda então para mim o link. O link, por favor, manda para nós, para todo mundo, então, tá? Eu vou descer para tomar uma água, mas eu vou continuar a aula normalmente, tá? Não vai haver nenhuma interrupção. Eles querem, como vocês viram, eles conseguem me desestabilizar, mas eu sou forte o suficiente para continuar dando aula, tá bom? Certo, Pro. Até daqui a pouco, então. Tá.